Olá, para você, futuro magistrado, futura magistrada do Ceará, que vai fazer a prova do TJ do Ceará, né? Vamos lá, bater um papo aqui sobre direito penal, nosso G7 por 1, separamos algumas dicas, vamos tentar acertá-las na prova, né? Se das dicas que a gente separou aqui, a gente acertar uma, duas, se cada professor acertar uma, duas, a gente vai acertar, isso vai fazer muita diferença na tua nota, isso vai contribuir para a tua aprovação. Primeira dica, princípio da proporcionalidade no direito penal. Kleber, existe um conceito fixo, existe uma definição certeira de princípio da proporcionalidade hoje em dia? Não, não existe. O Supremo Tribunal Federal fala na chamada dupla face do princípio da proporcionalidade. O que isso significa? O princípio da proporcionalidade apresenta dois lados em uma mesma moeda. De um lado, escreva aí, o princípio da proporcionalidade é a chamada proibição do excesso. Em outras palavras, não se pode punir mais do que o necessário para a proteção do bem jurídico. Não se pode punir de forma exagerada. Não se pode punir mais do que o necessário para a proteção do bem jurídico. Mas, de outro lado, o princípio da proporcionalidade também é a proibição da proteção deficiente ou insuficiente de bens jurídicos. Também é o princípio da proteção deficiente ou insuficiente de bens jurídicos. Isto é, não se pode punir menos do que o necessário para a proteção do bem jurídico. Cuidado aqui. Essa proibição do excesso é o chamado garantismo negativo. E a proibição da proteção deficiente é o garantismo positivo. Veja, garantismo negativo protege o acusado, protege aquele que violou a lei penal. Garantismo positivo protege a sociedade, que também merece a tutela do direito penal. O garantismo negativo mais o garantismo positivo, os dois somados, formam o chamado garantismo integral. Formam o chamado garantismo penal integral. Se você preferir, um garantismo binocular. Forma o garantismo penal integral, o garantismo binocular. É um garantismo, né? Garantismo nada mais é do que o respeito à Constituição e às leis na aplicação do direito penal. É um garantismo que olha tanto para os interesses do acusado, como também para os valores, para os anseios da coletividade. Olha para os dois lados da relação jurídico-penal. Esse garantismo, cuidado aí, não pode se admitir um garantismo monocular. Garantismo monocular é aquele que olha somente para um dos lados da relação penal, seja só para a sociedade, punindo de forma exagerada, seja só para o réu, não punindo ou punindo de forma deficiente. O garantismo, portanto, não pode ser monocular, muito menos aquilo, e aí é uma dica para a prova, um garantismo hiperbólico monocular. Muito menos um garantismo hiperbólico, exagerado, né? Exagerado, hipertrofiado, só que olhando só para uma das relações, uma das partes da relação jurídico-penal. A proporcionalidade, além disso, pode ser de 3 espécies. Proporcionalidade legislativa ou abstrata, proporcionalidade judicial ou concreta e proporcionalidade executória ou administrativa. Vem cá. Legislativa ou abstrata é aquela que diz respeito ao legislador no momento da
cominação da pena. No momento da cominação da pena, tá bom? No momento da previsão da pena em abstrato. Veja, um furto simples tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Um roubo simples tem uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Isso é proporcional. Isso é proporcional, essa proporcionalidade se baseia na violência ou na grave ameaça, nos meios de execução do crime. Proporcionalidade agora, judicial ou concreta, é aquela que diz respeito ao magistrado, a magistrada, no momento da aplicação da pena. Tudo bem? O juiz vai pegar aquela pena genérica, aquela pena abstrata, reclusão de 4 a 10 anos e multa, e vai concretizá-la na situação real. Olha, essa pena de 4 a 10, levando em conta os dados do crime, os dados do agente, etc, etc, vai ser de 6 anos, 3 meses e 20 dias. Tá bom? E por último, a proporcionalidade executória ou administrativa. É aquela que se manifesta no momento da execução da pena. É aquela que se manifesta no momento da execução da pena. No cumprimento da pena, né? Olha, quem tem um bom comportamento carcerário, quem trabalha, quem estuda, vai progredir de regime prisional, vai ter o desconto de parte da pena pela remissão. Agora, quem se revolta, quem causa motins, não trabalha, enfim, vai regredir de regime prisional, não vai descontar parte da pena pela remissão. Tá bom? Próximo ponto. Vamos falar um pouquinho aqui sobre inimputabilidade. Um palpite aqui. Inimputabilidade. Em primeiro lugar, critérios para a identificação. Como que se identifica a inimputabilidade no Brasil? Quais são os critérios? São três. São três. Nós temos um critério biológico, um critério psicológico e uma fusão dos anteriores. E um critério biopsicológico. E um critério biopsicológico. Bom, critério biológico. Para alguém ser inimputável, basta a presença de uma causa mental deficiente. Basta que não exista o pleno desenvolvimento mental. Tem alguma deficiência mental? Falta maturidade mental? É inimputável. Critério psicológico. Pouco importa se a pessoa tem ou não algum problema mental. Basta que no momento da conduta ela apresente uma alteração de comportamento. Olha aí, a pessoa está psicologicamente alterada, teve ali um abalo no comportamento, é inimputável. E por último, o critério biopsicológico, que é a união dos dois anteriores. Veja, o sujeito apresenta alguma enfermidade mental, é o lado biológico. E esse problema mental afeta o seu comportamento no caso concreto, é o lado psicológico. Vamos lá, Kleber, qual desses critérios o nosso direito penal adota? Escreva aí. Escreva na prova, principalmente, né? O critério biopsicológico é a regra geral. É a regra geral prevista no artigo 26, caput. O Código Penal, então, adota como regra geral um sistema biopsicológico. Agora, o critério biológico e o critério biopsicológico também foram aceitos pelo Código Penal, como exceções. O Brasil adota o critério biológico para os menores de 18 anos. Eles são inimputáveis, né?
eles são inimputáveis. Veja, o sujeito ainda não completou 18 anos. O Código presume, a Constituição também presume de forma absoluta que ela não alcançou o pleno desenvolvimento mental. Ah, mas é um rapaz maduro, é uma menina dedicada, responsável, estudiosa. Não interessa, é inimputável. E o Brasil também adota o critério psicológico no tocante à embriaguez completa, fortuita ou acidental. No tocante à embriaguez completa, fortuita ou acidental. Beleza? O ébrio não tem nenhum problema mental. Ele está embriagado, só isso. Mas naquele momento, em razão da embriaguez, ele apresenta uma alteração de comportamento. Veja, o que leva à inimputabilidade não é qualquer embriaguez. Ela tem que ser completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Continuando aqui. Esse é um palpite que eu tenho aqui para a prova. A perícia médica. A prova te pergunta: como é que se prova a inimputabilidade de uma pessoa maior de 18 anos? Seja, como é que se prova a inimputabilidade ou também a semi-imputabilidade de um maior de 18 anos? Veja, a partir dos 18 anos, surge uma presunção de imputabilidade para todo e qualquer ser humano. Tá? Completou 18 anos, a partir daí se presume imputável. Ponto. Mas é uma presunção relativa. É uma presunção relativa, pois cede diante de prova em contrário. E qual é essa prova? É a perícia médica. É a perícia médica. Essa perícia médica, anota aí, chamada de incidente de insanidade mental. Perícia médica chamada de incidente de insanidade mental. A perícia médica, escreva, é o meio legal de prova da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade dos maiores de 18 anos. É o meio legal de prova da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade dos maiores de 18 anos. Anota, esse incidente de insanidade mental pode ser instaurado de ofício pelo juiz ou mediante provocação de qualquer das partes. De ofício pelo juiz ou mediante provocação de qualquer das partes. Beleza? Quando o juiz instaura esse incidente de insanidade mental, ele baixa uma portaria. Então, esse incidente de insanidade mental vai ter início por uma portaria do juiz. Nessa portaria, escreva, o juiz apresenta quesitos, perguntas que serão respondidas pelo perito. O juiz apresenta quesitos e faculta às partes a apresentação de quesitos próprios. Tá bom? Então você, juiz, você, juíza, apresenta seus quesitos e abre oportunidade para o MP e para a defesa apresentarem seus quesitos também. Beleza? Outro ponto importante. Esse incidente de insanidade mental tramita em autos apartados. Não tramita nos autos principais, nos autos da própria ação penal. Tramita em autos apartados. E vem cá, esse incidente, isso vai cair. Anota lá, Charles, ó, questão 17 de direito penal, vai ser essa. Já pensou se cai? Vamos falar que eu fraudei a prova, né? Anota lá. O incidente de insanidade mental suspende o processo, mas não suspende a prescrição. O incidente de insanidade mental suspende o processo, mas não suspende a prescrição. Beleza? Tudo bem?
Veja, a ação penal fica parada, mas a prescrição continua fluindo. A prescrição continua fluindo. Tá bom? Por quê? Porque a suspensão da prescrição é prejudicial ao réu. Em outras palavras, as causas suspensivas da prescrição devem estar expressamente previstas em lei, e não há nenhuma lei prevendo a suspensão da prescrição para esse caso. E aí vem uma pergunta. Ô Kleber, a conclusão do perito, a conclusão do laudo pericial, vincula o juiz? Vincula o juiz? Ou seja, o perito falou que o réu é inimputável. O juiz tem que declarar inimputável? O perito disse que é imputável. O juiz tem que falar que é imputável? É claro que não. É claro que não. Olha aí, artigo 182 do Código de Processo Penal. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. É como se diz, em latim, o juiz é o peritum peritorum. No processo penal, o juiz é o perito dos peritos. É o peritum peritorum. Beleza? Vamos lá. Semi-imputabilidade e seus efeitos. Olha, a semi-imputabilidade também é apurada por um critério biopsicológico, também precisa de perícia médica. Agora, quais são os efeitos? E vamos fazer um paralelo aqui. Para os inimputáveis, a sentença sempre será absolutória. O inimputável sempre é absolvido. Essa absolvição do inimputável pode ser própria ou imprópria. A absolvição própria é aquela pura e simples. É aquela pura e simples. O juiz absolve e não aplica nenhuma sanção penal. O juiz absolve e não aplica nenhuma sanção penal. Imagina, o juiz concluiu que o inimputável não praticou o fato, ou que ele agiu acobertado por uma excludente da ilicitude. O juiz absolve e não aplica nenhuma sanção penal. E a absolvição imprópria? A absolvição imprópria equivale à condenação do inimputável, entre aspas, né? O juiz absolve e aplica uma medida de segurança. Imagina, o juiz reconheceu autoria, materialidade, não tem nenhuma excludente da ilicitude, tinha tudo para condenar. Mas como ele é inimputável, como não tem culpabilidade, o juiz não pode condenar. O juiz absolve e aplica uma medida de segurança. É a chamada absolvição imprópria. Agora, para os semi-imputáveis, se ele praticou o fato típico ilícito, né? Para o semi-imputável, a sentença é condenatória. É condenatória. Tudo bem? O semi-imputável, envolvido na prática de uma infração penal, ele é condenado. Então, ele é condenado. Agora, como ele é semi-imputável, primeiro, cuidado aqui, isso é outro ponto para cair. O juiz condena, primeiro passo. Segundo passo, o juiz diminui a pena de 1 a 2/3. Terceiro lugar, se o caso concreto recomendar, o juiz substitui a pena diminuída por medida de segurança. Tá bom? Ó, passo 1, o juiz condenou. Passo 2, ele diminuiu a pena de 1 a 2/3 em razão da semi-imputabilidade. Passo 3, se o caso concreto recomendar, se o réu necessitar de especial tratamento curativo, o juiz substitui aquela pena já diminuída por medida de segurança. Onde a prova vai tentar te pegar? Vai te dizer o seguinte, olha, o juiz condena, e 2, ou ele diminui a pena, ou ele substitui por medida de segurança. Não, não.
Ele condena 1. 2. Ele diminui a pena de 1 a 2 terços. E 3. Ele vai decidir se ele cumpre a pena diminuída ou a medida de segurança. Significa o quê? Que para os semi-imputáveis, o Código Penal atualmente adota um sistema chamado de vicariante ou unitário. Tá bom? O Código Penal atualmente adota um sistema chamado de vicariante ou unitário. Vicariante é sinônimo de substitutivo. Veja, o semi-imputável ou cumpre a pena diminuída ou cumpre a medida de segurança aplicada em substituição a esta. As duas juntas, nunca. Nunca. Por quê? Isso mudou, isso passou a ser assim na reforma da parte geral do Código Penal, promovida pela Lei 7.209 de 1984. Na redação original do Código Penal, lá de 1940, era adotado o sistema do duplo binário. O que era o sistema do duplo binário? O semi-imputável primeiro cumpria a pena diminuída, depois a medida de segurança. Depois a medida de segurança. Tá bom? Vamos lá. Próximo ponto. Vamos arriscar um palpite aqui na chamada pena de multa, na chamada pena pecuniária. Em primeiro lugar, como que ela é aplicada? E aí vem a pegadinha que a prova adora fazer, né? A pena de multa é aplicada de acordo com um critério bifásico. Bifásico. Veja, cuidado. Pena privativa de liberdade, critério trifásico. Lembra? Pena base, primeira fase. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Terceira fase, causas de diminuição e de aumento da pena. Pena de multa, por sua vez, sistema critério bifásico. Como assim? Na primeira fase, o juiz vai aplicar o número de dias multa, que varia de 10 a 360. Que varia de 10 a 360. O que o juiz vai utilizar nessa primeira fase? Tudo aquilo que ele utilizou para calcular a pena privativa de liberdade. Circunstâncias judiciais, favoráveis ou desfavoráveis, atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento da pena. Beleza? E na segunda fase? O juiz vai calcular o valor do dia multa. E o valor do dia multa vai variar de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Até 5 vezes o salário mínimo. E como que o juiz calcula o valor de cada dia multa? Levando em conta exclusivamente a situação econômica do réu. Levando em conta exclusivamente a situação econômica do réu. Bom, beleza, preparamos o terreno. O que é a minha dica aqui? A execução da multa. E se eu estou falando em execução da pena de multa, é porque o condenado não a pagou voluntariamente. Não pagou essa multa voluntariamente. Tá bom? Ele deveria ter pago. Não pagou. Tem que cobrá-la à força. Tem que executar. Como que se executa? Ela vai ser cobrada, tá aí já como dívida de valor. Ou seja, essa pena de multa que não foi paga não pode ser convertida em prisão. Não pode ser convertida em prisão. Ela vai ser cobrada como dívida de valor. Como assim?
O juiz extrai uma certidão e encaminha para a Fazenda Pública, estadual ou federal. Multa aplicada pela Justiça do Ceará, estadual, encaminha para a Fazenda Pública Estadual do Ceará. Encaminha para a Fazenda Pública Estadual. Para quê? Para essa multa ser inscrita na dívida ativa. Então, o juiz extrai uma certidão, encaminha para a Fazenda Pública para inscrição na dívida ativa. E aí, ela é cobrada como dívida de valor. Tá bom? De quem é a legitimidade para executar essa pena de multa? E quem tem competência para tanto? Tá aí. Súmula 521 do STJ. A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Certo? Então, a execução da pena de multa é realizada pela Procuradoria da Fazenda Pública, não pelo Ministério Público. Não pelo Ministério Público. Pela Procuradoria da Fazenda, na vara das execuções fiscais, se houver. Na vara da Fazenda Pública, se houver. Na vara civil, na vara cumulativa, se for uma vara só, mas não na vara das execuções penais. Tá bom? Então, quem executa não é o MP perante a vara das execuções penais. É a Procuradoria da Fazenda Pública, na vara das execuções fiscais, na vara da Fazenda Pública. Na vara comum, se for uma única. Legal? Vamos lá. Vamos dar uma passeada aqui. Outra dica, outro palpite que eu tenho para essa prova, medidas de segurança. E onde que a prova vem? Nas diferenças entre pena e medida de segurança. Pena e medida de segurança são duas vias do direito penal, né? São duas espécies do gênero sanção penal. Sanção penal é o gênero que tem como espécies a pena de um lado, a medida de segurança de outro lado. Bom, pena e medida de segurança se diferenciam em 4 pontos. Primeiro ponto, finalidades. Finalidades. Escreva lá. A pena tem uma dupla finalidade ou uma tripla finalidade. Quando a gente fala em dupla finalidade, retribuição e prevenção. Quando a gente fala em tripla finalidade, retribuição, prevenção geral e prevenção especial. Retribuição, prevenção geral, prevenção especial. Beleza? E a medida de segurança? A medida de segurança tem uma única finalidade. Qual é? A prevenção especial. Então, a medida de segurança não visa punir, ela não é retributiva, não visa intimidar a coletividade, não tem prevenção geral. A única finalidade dela é a prevenção especial, é recuperar aquele agente. Ele é doente, ele tem uma enfermidade mental, a medida de segurança vem para tratá-lo, para curá-lo. É aqui que se fala na finalidade curativa, na finalidade terapêutica e não punitiva da medida de segurança. Segundo ponto de distinção, diz respeito ao pressuposto. Qual é o pressuposto da pena? É a culpabilidade. A culpabilidade é pressuposto da pena. Kleber, você está adotando um conceito tripartido de crime aí? Não, não é nesse sentido. Bipartido ou tripartido? Não, tanto faz. Isso é indiferente. Sem culpabilidade, não se aplica a pena. Seja para um conceito bipartido ou tripartido, não muda nada. Sem culpabilidade, não se aplica pena. E a medida de segurança? Qual é o pressuposto dela? O pressuposto da medida de segurança é a periculosidade.
É a periculosidade. Tá bom? Então, sem culpabilidade não se aplica pena. Sem periculosidade não se aplica medida de segurança. Terceiro ponto de distinção diz respeito à duração. A pena é aplicada por prazo determinado. A pena é aplicada por prazo determinado. Beleza? Então, pena de 4 anos. Quanto tempo vai durar essa pena? 4 anos. Pode diminuir um pouco pela remissão, né, pelo trabalho, pelo estudo, mas é isso aí. É um prazo determinado. E a medida de segurança? A medida de segurança tem 2 prazos. Um prazo mínimo e um prazo máximo. O prazo mínimo da medida de segurança é determinado. É determinado. Ele varia de 1 a 3 anos e vai ser fixado na sentença ou no acórdão que aplica a medida de segurança. Então, o juiz chegou lá na sentença, pena, aplicou a medida de segurança, coloca o prazo mínimo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele é determinado. Lembra, para que serve esse prazo mínimo? Para que ao final dele o agente passe por uma perícia, para um exame que vai verificar se a periculosidade subsiste ou não. E o prazo máximo da medida de segurança? É indeterminado. É indeterminado. Como assim indeterminado? A medida de segurança vai durar enquanto durar a periculosidade do agente. Vai durar, o prazo vai depender da duração da periculosidade do agente. Da duração da periculosidade do agente. Só que até quando pode ir esse prazo determinado? Tem um limite? Tem um limite para isso? E aqui, anota, existem 3 posições sobre o assunto. Existem 3 posições sobre o prazo máximo da medida de segurança. A posição do Código Penal, a posição do STF e a posição do STJ. Para o Código Penal, o prazo máximo da medida de segurança é absolutamente indeterminado. O prazo máximo da medida de segurança é absolutamente indeterminado. A periculosidade a medida de segurança vai durar enquanto durar a periculosidade do agente. Pode acompanhá-lo por toda a vida. Se a periculosidade durar até a morte do agente, a medida de segurança vai acompanhá-lo até a morte. Ou seja, o Código Penal, na cabeça do Código Penal, é possível uma medida de segurança perpétua. Kleber, mas a Constituição proíbe a pena de prisão perpétua. O Código Penal vai dizer, medida de segurança não é pena. Não é pena de prisão. Ela pode ser perpétua. O fundamento disso é uma hipocrisia danada. O fundamento é o seguinte, olha, a pena é um mal, é um castigo. O mal tem que ter limites. A medida de segurança é um bem. O Estado quer tratar, quer recuperar um doente. O bem não tem limites. O bem não precisa ter limites. Tá bom? Segunda posição, STF. A medida de segurança pode durar pelo prazo de 30 anos. De 30 anos. O STF faz uma analogia com o artigo 75 do Código Penal. Faz uma analogia com o artigo 75 do Código Penal. Se a pena não pode ultrapassar 30 anos de cumprimento ininterrupto, a medida de segurança também não pode.
Tá bom? Essa posição do STF foi muito boa por muito tempo, por ser um limite aquela posição do Código Penal. Mas a melhor posição hoje é a do STJ. O prazo máximo da medida de segurança corresponde ao máximo da pena em abstrato. Corresponde ao máximo da pena em abstrato. Vem cá. Então, um furto simples tem a pena máxima de 4 anos. A medida de segurança pode durar no máximo 4 anos. Um homicídio simples tem a pena máxima de 20 anos. A medida de segurança pode durar no máximo 20 anos. E assim por diante. Essa posição encontra-se consolidada na súmula 527 do STJ. Olha aí. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Essa posição se funda, nos princípios da isonomia e da proporcionalidade. Olha, se o imputável pode, no máximo, cumprir o máximo da pena em abstrato, no máximo, isso nunca acontece, o inimputável tem que ter esse limite também. Por último, última distinção. Quem são os destinatários da pena? Quem são os destinatários da medida de segurança? A pena destina-se aos imputáveis. A medida de segurança, por sua vez, destina-se aos inimputáveis. Vem cá. Para o imputável, só se aplica a pena. Para o inimputável, só se aplica medida de segurança. Não existe medida de segurança para imputável. Não existe. Não existe medida de segurança para imputável. Da mesma forma que não existe pena para inimputável. Da mesma forma que não existe pena para inimputável. E para o semi-imputável? E para os semi-imputáveis, também chamado de fronteiriços, o semi-imputável tanto pode cumprir pena diminuída de 1 a 2/3, como também pode cumprir medida de segurança, aplicada em substituição a essa pena diminuída. Olha aí, o semi-imputável tanto pode cumprir a pena diminuída de 1 a 2/3, como também pode cumprir a medida de segurança aplicada em substituição a essa pena diminuída. Lembra das 3 etapas? Quando que ele cumpre? Pena. Quando ele é só semi-imputável. A perícia conclui, ele é semi-imputável, ou seja, semi-imputável sem periculosidade. Semi-imputável sem periculosidade. Quando ele cumpre a medida de segurança? Quando ele é semi-imputável com periculosidade. Quando ele é semi-imputável com periculosidade. Então, ele é semi-imputável e, além disso, a perícia conclui que ele é dotado de periculosidade. Então, semi-imputável sem periculosidade cumpre a pena diminuída de 1 a 2/3. Semi-imputável com periculosidade, o juiz substitui aquela pena diminuída de 1 a 2/3 por medida de segurança. Fechou? Tá aí. Boa prova para você. Você que estudou, você que batalhou, que focou para esse concurso, que tem essa bagagem, é hora de buscar a tua vaga. Sucesso, conta com a gente sempre. Valeu!